Bora lá então, pessoal. Gases. Vem comigo. Seguinte. Josiane viajou do Rio de Janeiro, onde a temperatura era de 27 graus Celsius, pressão atmosfera de 1 vezes 10 a quinta, tá bom? Para La Paz, situada a mais de 3.600 metros de altitude, ou seja, eu tinha uma pressão menor, 6,3 vezes 10 a quarta. Temperatura de menos 3 graus. E Josiane sentiu muita falta de ar. Considerando-se que o ar como um gás ideal, gás ideal, PV igual a nRT, gás ideal, equação de Clapeyron. A razão, a divisão entre o número de mols, que é o N, do ar em La Paz e o número de mol no Rio de Janeiro vai ser quem? Vamos lá, vamos ver. Isolando o número de mols, vai ficar PV dividido por RT. Obviamente, a razão seria a pressão em La Paz, volume em La Paz, dividido por constante, temperatura em La Paz. Todo mundo dividido por pressão em São Paulo, no Rio de Janeiro, perdão, vezes o volume do pulmão dela no Rio de Janeiro, que é o mesmo volume do de La Paz, dividido pela mesma constante R, porém a temperatura no Rio de Janeiro é diferente. Veja bem, divisão de fração conserva a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. O volume do pulmão em La Paz é o mesmo volume do pulmão no Rio de Janeiro. Constante em La Paz é a mesma constante no Rio de Janeiro. O que ficou? Ficou que a razão dos mols vai ser igual a pressão em La Paz vezes a temperatura no Rio de Janeiro, dividido pela pressão no Rio de Janeiro vezes a temperatura em La Paz. Lembrando, galera, que temperatura, quando eu falo em gases, sempre em Kelvin, hein? Sempre em Kelvin. Ou seja, aqui eu tenho que trabalhar em 300 Kelvin e aqui eu tenho que trabalhar com 270 Kelvin. Porque eu sempre vou somar 273 para transformar Celsius em Kelvin. Então, substituindo os valores que foram fornecidos para a gente, vamos lá. Pressão em La Paz, 6,3 vezes 10 a quarta. Temperatura no Rio de Janeiro, 300. Todo mundo dividido por quem? Por pressão no Rio. Pressão no Rio, 1 vezes 10 a quinta. Temperatura em La Paz, 270. Bom, agora a hora de simplificação, hein? 10 a quarta vai embora com 10 a quinta, sobra um dezinho aqui. Esse dezinho tem um zero aqui, dois zeros aqui, vai embora. Então, ficou 6,3 vezes 3. E aqui embaixo ficou 1 dividido por 27. Bom, fazendo a continha. 6,3 vezes 3 daria 18,9. 18,9 dividido por 27 são exatos 0,7. Ou seja, em La Paz eu tinha 70% da quantidade de moléculas gasosas dentro do meu pulmão. Por isso da falta de ar. B de bola.